Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Aqui é seu irmão Estênio Rios, do Rios Ministério, Ministério de Unidade e Avivamento. Eu busco frisar essa questão, sobre o nosso ministério, porque nós somos realmente um ministério que há 20 anos temos ido a diversas igrejas. O tempo passa muito rápido, né? Temos ido a diversas igrejas falando a palavra de Deus e levando a unidade e avivamento, tá bom? A interdependência da igreja, de uns para com os outros, que é muito importante que isso aconteça. Também estamos ali, aqui em Aracaju, Sergipe, na nossa sede Palavra que Transforma, além de levarmos, quando saímos para ir para as outras igrejas, levamos a unidade e o avivamento, sabe? Falamos sobre a comunhão, a intimidade com Deus, com o Espírito de Deus, e também buscamos a compreender o poder da interdependência, da unidade que nós precisamos como igreja ter. O desenvolvimento como igreja. Entender que todo membro do corpo de Cristo necessita do outro e precisa do outro para poder desenvolver o seu chamado. Na verdade, quando nós já frisamos isso, quando olhamos para um ministério, e esse ministério começa a desenvolver, a crescer, precisamos então, com nossa instrumentalidade, apoiar, levar, aplaudir, fazer com que o nosso irmão se desenvolva, cresça, o ministério cresça, a igreja cresça, porque quem ganha é o corpo de Cristo. Se você conhece uma igreja que tem visto que pessoas estão sendo salvas, que pessoas estão sendo curadas, em vez de ela buscar o pecado, o mundo, a orgia, a devassidão, tudo aquilo que é oposto a Deus, elas estão indo para essa igreja. Estão buscando as coisas de Deus, estão sendo libertas, livres, prósperas. Elas estão amando mais Jesus. Então, meu irmão, nós como igreja devemos aplaudir, orar, abençoar, levantar com nossa instrumentalidade essas pessoas. Elas têm sido instrumentos de Deus, elas têm sido levantadas no Evangelho para fazer com que o reino se propague dentro da característica, da visão que Cristo tem. Como nós já lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, falando sobre os dons do ministério, falando sobre os dons espirituais, a gente entende, e eu tenho batido muito nessa tecla, eu tenho falado muito e eu tenho dito muito, irmãos, para diversas pessoas: você não pode, irmãos, já que você não entende a multiforme sabedoria de Deus, nós não entendemos a multiforme sabedoria de Deus, nós não entendemos. Então também não devemos criticar coisas que não entendemos nas igrejas. Pelo contrário, se essa instrumentalidade, essa forma de ser e essa forma de agir tem beneficiado o corpo, isso significa que tem beneficiado a você também. Amém? Exatamente. Como nós lemos em 1 Coríntios no capítulo 12, esse é o nosso café da manhã, a Bíblia diz aqui, olha só, se você ler comigo, você no versículo 18 diz o seguinte, capítulo 12, versículo 18: mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. É Deus que faz as coisas acontecerem. É Deus que tem realizado as coisas. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo,
A esses honramos muito mais, e ao que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que não tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Olha só, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Eu devo cuidar de você, você deve cuidar de mim. E ainda tem mais, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Você veja então, essa é a manifestação do poder de Deus. Essa é a visão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo que eles andam em unidades. Ele anda em comunhão. O corpo de Cristo que necessita, meu irmão, um dos outros. E cada vez que você vê um irmão ser atingido, você que está sendo atingido com ele. Olha só o que diz aqui, olha, de maneira que se o membro padecer, todos os membros padecem com ele. Isso significa que, isso revela que o que acontece com você me toca. O que acontece comigo te toca. Então, quanto mais eu coloco você para cima, quanto mais com o meu dom, com a minha habilidade, com aquilo que eu sei fazer, eu busco, de alguma forma, meu irmão, minha irmã, te incentivar, te colocar em cima, não é? Eu busco fazer com que você avance, com que você se desenvolva, com que você cresça, com que você vá além. Cada vez mais que com as minhas habilidades eu faça você ter o melhor, buscar crescer. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, eu estou crescendo também. Eu estou desenvolvendo também. Eu estou avançando também. Então, quando um membro do corpo é honrado, todos são honrados, inclusive você e eu somos honrados. Você compreende isso? Certamente que você já sabia disso. Mas, se somos um membro do corpo, um só membro, somos um corpo, o corpo de Cristo, se somos membros desse corpo, se somos membros desse corpo, de fato, amém? Nós não iremos dizer bem assim, pulmão, olha, você não vai funcionar, não, você não funciona bem, você não vai criticar os seus órgãos, você não vai vai criticar os seus órgãos, não é? Porque ele talvez não funcione de uma forma que você não entenda. Deixa eu melhorar isso aqui. Se um estômago critica o pulmão porque ele não funciona como estômago, você está entendendo? Será que o pulmão ou o estômago sabe que o corpo precisa de respiração para poder o sangue circular, para poder trazer nutrientes para o corpo, para poder fazer com que até o próprio estômago funcione perfeitamente? Ele vai criticar porque ele não funciona como um pulmão, ele vai criticar os pulmões porque não age da mesma forma que ele age, e vice-versa? Jamais. Ambos estão sincronizados, embora atuem em formas diferentes, áreas diferentes, a visão diferente no sentido de propósito. O pulmão tem um propósito, o estômago tem um propósito, o intestino tem um propósito, o esôfago tem um propósito, não é? O fígado tem um propósito. O olho, a boca, o ouvido tem um propósito. E o ouvido não vê, o ouvido ouve. O olho não ouve, o olho vê. Então, mas ambos estão sincronizados para fazer com que o corpo esteja bem. Não é verdade isso?
Você compreende a interdependência? A necessidade, então, isso é que Deus tem me levado a viajar por diversas igrejas. Há praticamente 20 anos eu tenho ministrado sobre isso, tenho falado para o corpo de Cristo. Dentro dessa visão, já escrevi 3 livros dentro dessa linha, que é O Corpo de Cristo, a Revelação dos Últimos Dias, não é? Compreendendo quem é você no corpo de Cristo e os dons do ministério no corpo de Cristo. Olha, os dons do ministério no corpo de Cristo, compreendendo quem é você no corpo de Cristo e o corpo de Cristo, a revelação dos últimos dias. Eu tenho ministrado isso durante muitos anos. Eu tenho falado isso, como nós precisamos então agir, interagir em conformidade com o que a igreja necessita. Então você tem uma habilidade, você tem um dom, você é uma pessoa que tem um propósito em Deus, um chamado de Deus na sua vida. Deus, ele então te convidou, te chamou, não é? Para fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo, quando você disse sim para o Senhor. Quando você falou para o Senhor, sim, ele te colocou dentro do corpo dele. E existe uma particularidade, uma área especial, tremenda, grandiosa, que está exatamente dentro de você, que abre chaves para a minha vida, para que eu possa cada vez mais desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver. Existe um dom dentro de você que me dá suporte para avançar. Existe uma área dentro de mim que dá suporte para que você avance. Claro que a área que Deus me usa, a forma como Deus me usa, talvez seja diferente da forma que Deus te usa. E por isso, por essa diferença, é que existe a unidade. Então a unidade está nas diferenças. Não esqueça disso. Eu sou diferente. Por isso que eu me somo a você para sermos um. Ah, Deus. Como eu quero que você pegue isso. Eu não sei se você está conseguindo captar minha voz. Se você estiver debaixo da influência da minha voz. Se você estiver me ouvindo, que a unção do Espírito traga revelação para você. Se você estiver pegando isso, aperta o OK, que eu quero saber se você está pegando isso. Amém. A glória a Deus. Eu oro para que você desenvolva isso. Se você, meu irmão, tem sido abençoado com essa palavra, Deus tem tocado você. Se você quiser adquirir o nosso kit de crescimento espiritual, que são produtos digitais, que você pode baixar no seu tablet, smartphone, celular, não é? No computador, no notebook. Se você adquirir esse material digital, que vem com e-book, nossos livros em forma de e-book para você ler lá, ou áudio para você estar ouvindo uma série de mensagens falando de diversas áreas, por isso que é o kit de crescimento espiritual. Você coloca a mensagem aí no inbox, eu explico como adquirir, e aí você vai estar abençoando o nosso ministério. Na nossa sede, Palavra que Transforma, que nós estamos dando início ali, reformando, precisa de muitas coisas, e também precisamos avançar em algumas áreas, não é? Precisamos abençoar pessoas, dar a Bíblia para as pessoas, enfim. Quando você adquire esse kit, você abençoa o nosso ministério e você nos permite ir mais além, tá bom? O kit de crescimento espiritual. Você pode adquirir, será uma bênção. Ou, se você adquirir um dos nossos livros, nós iremos explicar como fazer isso. É só entrar em contato. Mas seria muito bom se você pudesse adquirir o kit de crescimento espiritual. Seria uma bênção para o nosso ministério. Ou se você quiser semear ou se associar ao nosso ministério também,
para plantar no reino de Deus, nós iremos enviar para você uma bênção para você, não é pagando nada de maneira nenhuma, mas dizendo obrigado, tá bom? Muito obrigado por você estar fazendo isso em nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Que bom ter tomado esse café da manhã com você. Espero ter te abençoado. Fica na paz. Em nome de Jesus. Até a próxima.